Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Já somos quase 8 mil investidores e 60 startups que receberam investimento aqui da CapTable. E hoje teremos a honra de receber uma startup aqui que não passou pelo processo da CapTable, mas que a gente ficou curioso demais quando teve acesso à história deles aí, que saiu em grandes veículos de comunicação do Brasil. Estou falando aqui da Linda LifeTech e estou recebendo o Rubens para nos contar mais sobre essa história. Então, Rubens, já vou passar a bola aí para ti para se apresentar, falar também um pouco aí sobre a Linda. Boa, obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz aí de poder contribuir, né, com essa discussão. Acho que captação é um desafio de toda startup, a não ser startup de quem já nasceu herdeiro, aí realmente esse cara não precisa de dinheiro, mas qualquer outro empreendedor raiz vai passar por essa jornada. Então, é um privilégio poder estar aqui. Quero agradecer pelo convite, diretamente aqui do frio de Toronto, né, que começou o outono aqui, parece que o pessoal desligou um disjuntor lá em cima e desligou o aquecimento do país. E, enfim, tô muito feliz de verdade de poder estar aqui e poder bater esse papo. Pô, que legal. Depois a gente vai querer saber por que em Toronto, né? O que o Rubens está fazendo aí. Mas vamos começar assim. Rubens, conta um pouco da sua história. Deixa eu entender quem é o Rubens e como que o Rubens se tornou esse empreendedor. Boa, cara. Eu sou um. Se eu pudesse falar por é aquele negócio de brincadeira, né? Se define uma palavra. Acho que a palavra é inconformado. Eu sou muito inconformado, cara. Isso às vezes é até um problema para mim. E é difícil aceitar algumas coisas que eu não posso mudar, né? E falam que a sabedoria é isso, né? É você aceitar aquilo que você não pode mudar. Mas eu cresci num ambiente de tecnologia, eu cresci em discussões sobre tecnologia, eu cresci trabalhando com tecnologia, eu cresci em uma família estava relacionada à tecnologia, então a minha vida inteira ela foi muito conectada, desde de menino até hoje, com 42 anos, eu sempre estive conectado diretamente à tecnologia, né? Desde o MS-DOS, quando eu comecei a desenvolver em Clipper, depois fui para o Delphi, quando eu vi a interface, né? Aquela coisa do Windows 95, passei por todas as versões do Windows, aí até que eu descobri a felicidade virando um usuário da Apple, em 2017, quando eu tive meu primeiro Macintosh, eu nunca mais voltei para o Windows, mas eu sempre trabalhei com essa área, né? E acabei desenvolvendo uma forma de pensar mesmo, assim, cara, a tecnologia ela pode resolver qualquer problema. Eu desafio hoje alguém a me dizer um problema corporativo que não possa ser resolvido através da tecnologia. Né? Até os problemas humanos das empresas, como burnout, saúde mental, né? Até isso pode ser endereçado através da tecnologia. Né? Então, eu sempre cresci nesse ambiente onde a tecnologia era capaz de solucionar tudo. E passei, né, por grandes empresas, fiquei muitos e muitos anos na IBM, mais de uma década trabalhando na IBM, depois trabalhei na Oracle também, e sempre com essa visão de, ok, eu estou aqui, né, eu tenho um papel a cumprir como funcionário, mas como é que eu consigo ir além? Né? Então eu sempre tive esse comportamento de como é que eu vou além, como é que eu não fico só jogando aqui nas quatro linhas daquilo que eu preciso entregar, mas como é que eu posso levar isso para fora do campo, como é que eu posso levar isso para a torcida, como é, né, bem, fazendo uma analogia aqui, que a gente estava falando agora um pouco falando de futebol, então como é que a gente consegue prosperar não só pessoalmente, mas profissionalmente, através do uso inteligente das ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Então, quando eu brinco que eu sou inconformado, você traz isso para dentro do ambiente de tecnologia, então você imagina que tudo que eu vejo na minha frente que me incomoda, eu penso numa forma em que a tecnologia pudesse solucionar. E foi assim, por exemplo, na minha carreira, onde eu criei várias soluções, sempre fui um cara de pensar soluções para clientes, sempre fui um cara de pensar soluções para problemas, então levar muito mais do que um produto, né? Que eu vendia produtos, eu vendia serviços, então a minha ideia era, poxa, como é que eu posso transformar isso aqui simplesmente não numa venda de produto, mas como é que eu posso ser o trust advisor do meu cliente? O cara que meu cliente, quando tiver um problema, vai me ligar e falar, Rubens, qual que é a tua opinião em relação a isso? Como é que você pode me ajudar? Né? O cara que quando tiver um desafio novo de negócio vai me ligar e falar, cara, estou com um problema, você pode vir aqui tomar um café? E eu consegui construir isso ao longo da minha carreira. Eu tenho clientes que viraram amigos, de ir na minha casa, de eu ir na casa deles, pessoas que acabaram criando um vínculo comigo por entenderem que eu era genuíno nas minhas relações, no meu interesse, né, com os desafios deles, não ia muito além de simplesmente bater minha meta, mas mais do que isso, eles viam que de fato eu tinha capacidade de contribuir, eu tinha interesse e capacidade de contribuir. Então, eu cresci nesse ambiente, eu fui criado enquanto criança, adolescente, para fazer isso, né? E isso se refletiu, obviamente, no que eu faço hoje, né? O Linda é um resultado de uma produtização de uma ideia, né? Então, eu costumo dizer, né, a primeira coisa que eu falo para quem quer empreender, eu falo, cara, ideia não é produto,
Produto não é empresa e empresa não é resultado. São coisas completamente diferentes. E você transformar uma ideia num produto é o teu grande desafio. Porque a tua ideia, ela vem às vezes de um clique, ela vem de uma coisa que você viu, mas você entender o mercado, você entender como é que aquela tua ideia pode de fato resolver problemas, você entender como produtizar, como monetizar a tua ideia se o teu fim for lucrativo, você entender quem são as pessoas que vão comprar, quem são as pessoas que vão usar, porque são pessoas diferentes, nem sempre quem compra é quem usa, né? Então tem uma jornada que você tem que passar, que ela é muito complexa, né? E eu acho que eu costumo dizer que a vida toda minha profissional me preparou para estar à frente do Linda, né? Me preparou para estar nesse momento, e ter esse produto na mão, e poder olhar aqui, né, que está aqui do meu lado, poder falar, poxa, ó, tá aqui, ó, esse é um produto de verdade, né? Tá aqui na minha mão, eu abro a caixinha aqui, ó, o meu device está aqui, né? Ele funciona, né? Então tudo isso faz parte aqui, ó, tá aqui, ó, acabei de fazer uma demo dele para um investidor, tá aqui, ó, exame completo, né? Então, assim, tudo isso culminou com esse momento, né? Toda essa minha jornada. Então, eu acho que o grande, quando você pergunta, né, pô, fala um pouco de você, eu acho que eu sou um cara que está sempre a fim de ajudar, a contribuir, a fazer as coisas serem melhores, seja para mim, seja para as pessoas que estão próximas a mim, seja para o mundo onde eu vivo. E eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, de forma extremamente genuína, e quem me conhece sabe, que você pode ganhar dinheiro sim, não está errado você ganhar dinheiro, você pode ganhar muito, você pode ter helicóptero, você pode ter navio, você pode ter o que você quiser, mas você não pode abrir mão da tua humanidade. E a tua humanidade, ela vai te manter conectado às pessoas. Então você pode ter um viés social, você pode ter um viés de impacto social, você pode sair do teu discurso de uma vez por ano você faz uma doação e trabalhar a tua vida em prol de melhorar a vida das pessoas. Sem abrir mão da tua necessidade de ganhar dinheiro, de enriquecer, de realizar os teus sonhos, de conquistar o mundo, tá tudo bem, né? E é isso que eu acredito, é nisso que a gente está hoje, assim, por isso que o Linda existe. Boa, então aí já pegando um gancho aí, já até mostrou o dispositivo aí. O que que é o Linda e como que surge essa ideia e como que foi lá no embrião da empresa e os primeiros passos? Na verdade, o Linda é um fruto de questões pessoais, né? Eu acho que muitas startups hoje nascem por dores pessoais. É óbvio, você vê um problema, né? Você vive um problema, e aí, se você se conecta a esse problema, você vai buscar uma forma de melhorar. Então, eu e o meu sócio fundador junto comigo, o co-founder junto comigo, o Felipe não está mais na empresa, mas a gente fundou a empresa juntos. O Linda vem exatamente dessa dor pessoal, né? E dentro dessa ideia de como a pergunta principal é: se hoje a gente tem um novo caso de câncer a cada 29 segundos, de câncer de mama, tá? A cada 29 segundos no mundo se tem um novo caso de câncer de mama. Se quase 800 mil mulheres morrem todos os anos de câncer de mama, que é uma doença tratável e curável, né? Vamos lembrar que receber um diagnóstico de câncer não é receber uma sentença de morte. É uma doença tratável, uma doença curável. Então, se você tem volumes tão exorbitantes de casos, volumes tão exorbitantes de mortes por conta do câncer de mama, e é uma doença tratável e curável, por que que isso continua acontecendo? A primeira pergunta que você faz é: como é que eu posso evitar isso? E aí vem o lado inconformado. Como é que a gente pode mudar isso? Como é que a gente pode evitar essa dor? Como é que a gente pode evitar esse sofrimento? Né? Então o Linda, ele vem de uma dor pessoal, de olhar e falar, cara, como é que eu posso impedir que outras pessoas passem por isso? Por essa dor, por essa perda, por essa luta, né? E você descobre que o diagnóstico tardio de câncer, especialmente o de mama, é a principal causa pelas quais as mulheres continuam passando por tanta dificuldade e perdendo suas vidas. Você descobre, de acordo com a Sociedade Americana de Câncer, que 80% das mulheres que descobrem um tumor na mama, né, descobrem um nódulo, elas descobrem sozinhas em casa. Elas não estão esperando, elas não estão descobrindo isso através de uma mamografia, de um ultrassom, de um exame num consultório médico. Ela está descobrindo isso em casa, quando ela está tomando banho, quando ela está passando um creme no corpo, quando ela está se vestindo, e ela sente alguma coisa estranha na mama. E isso, quando isso acontece também, você já perdeu a primeira janela de oportunidade de detectar esse câncer da maneira mais precoce que poderia ser, que é antes de você ter um sintoma. Então, por conta da maneira com que o Standard of Care foi construído, as mulheres passam a ter exame quase em todo mundo a partir dos 50 anos de idade. E aí uma mulher com 50 anos de idade que faz mamografia e descobre um tumor de 1, 2, de 3 centímetros, esse tumor já está lá há anos. Ela perdeu a oportunidade de diagnosticar isso antes porque ela não tinha acesso ao exame.
porque ela não tinha alternativa. E isso acontece hoje em quase todos os países do mundo, porque eu falei, é um standard de saúde, de cuidado. Né? Você tem restrições técnicas, você tem desafios técnicos que impedem essa mulher de ter um acesso mais cedo, desafios econômicos, inclusive, desafios sociais, para que você possa ter isso de uma outra forma constituído. E aí a gente falou, bom, peraí, então antes da gente achar que a nossa ideia é boa, e aí vem o que eu falei do que é uma ideia e o que é um produto, né? Entendemos, o nosso desafio é entender por que é que isso acontece, entender quais são as causas que levam uma mulher a perder a vida por um câncer de mama. E aí a gente passou 2 anos, durante 2017 e 2019, sem escrever uma linha de código. A gente foi entender o problema. E isso é que a maioria dos empreendedores que estão iniciando a jornada, e muitos dos que já iniciaram, às vezes não conseguem entender. Vale muito mais a pena você aprofundar nesse problema no início da tua jornada do que você ficar depois ficar pivotando o teu modelo, o teu produto ao longo da tua jornada. Você tem um delay um pouco maior no início de, às vezes, aquele desejo de, eu preciso ver o produto, preciso ver o produto. Para você ter uma ideia, quando a gente levantou a primeira rodadinha de Family and Friends em 2019, porque a gente fez uma rodada de Family and Friends para poder financiar os devs, a gente demorou 2 meses para entregar o produto funcionando. A gente tinha uma visão tão clara de como tudo deveria funcionar, que a gente começou em setembro, em 23 de novembro, a primeira versão do Linda estava de pé, funcionando e fazendo exame. Porque a nossa jornada de discovery, né, a nossa jornada de descobrimento foi muito longa. E ela passou por conversar com instituições de saúde, passou por conversar com ONGs, com médicos, com governantes, com famílias, com pacientes, com todo o ecossistema, com todas as pessoas conectadas a esse problema, para entender o que elas enxergavam de problema. E aí quando você fala assim, poxa, por que que o Linda é pequeno e cabe no bolso? Porque ele precisa estar em qualquer lugar, ele precisa ser portátil. Eu não posso fazer uma mulher viajar 100 quilômetros de ônibus para conseguir um acesso a um exame de mama. Eu tenho que estar no bairro, eu tenho que estar na esquina da casa dela, na UBS, para que ela possa ir lá durante o horário de intervalo dela do trabalho, no almoço, ou durante o dia que ela tem meia horinha, ela vai lá e faz o exame e volta para casa. Por que que eu uso inteligência artificial? Para apoiar a tomada de decisão mais rápida. Por que que eu não tenho dor? Porque a dor é a maior causa pelas quais as mulheres não querem fazer a mamografia. Então você começa a entender os desafios. Poxa, qual que é o desafio do governo? Poxa, é a falta de informação em tempo real, é a falta de análise de informação, de gerar insights. Então, poxa, vamos coletar dado em tempo real, vamos construir indicadores, vamos entregar esses indicadores. Qual que é a dor dos médicos? Os médicos sofrem hoje para tomar uma tomada de decisão porque eles não têm ferramental disponível na atenção primária de saúde. E aí você começa a entender, bom, aqui está o câncer de mama, em volta do câncer de mama são esses aqui os players, e cada player tem o seu ecossistema de problemas. E aí você vai e recorre a quem? Você vai à Organização Mundial da Saúde entender. Tá bom, o que que vocês têm de standard? O que que vocês têm de conhecimento? E aí você vê que há documentos, que há standards, que dizem quais são as melhores formas de combater esse tipo de desafio. E aí você incorpora isso no teu produto. Eu falo que o Linda foi construído usando o guidance da Associação Mundial, da Organização Mundial de Saúde, como base para a operação do produto. E eles falam lá, né, que as mulheres precisam ter o timely access, né, ao diagnóstico, para que elas possam, obviamente, ter a chance de sobrevida aumentada, né? E aí eles falam que é preciso vencer os desafios econômicos, sociais, financeiros, culturais e políticos. Então, quando você olha para isso, você tá bom, como é que eu rompo essa barreira? E esse é o estudo que a gente fez. Então, hoje, quando eu chego e faço uma apresentação sobre o Linda para um médico, para um governante, para uma paciente, todo mundo entende e todo mundo se conecta e fala, poxa, isso resolve o meu problema. Isso, de fato, é uma dor que eu tenho. Né? E aí eu falo, poxa, é uma ferramenta portátil, pequena, sem dor, sem radiação, que pode ser levada para qualquer lugar, que precisa só de uma conexão de internet e que pode ser usada em mulheres de todos os lugares do mundo a um custo extremamente acessível, porque aí tem outro desafio. Se um exame do Linda custar a mesma coisa que um exame, uma ressonância, uma tomografia, ele vai continuar sendo de pouco acesso. Então, para ele ser de amplo acesso, para eu causar o impacto social que eu quero causar, ele precisa ser de baixíssimo custo, para que ou os governos adotam e fornecem de graça para a população, ou a população mesmo mais carente consegue ter um dinheiro ali para ir lá e pagar um exame se precisar pagar. Né? Então, tudo isso, cara, culminou com este pequenininho aqui, ó, dispositivo, que é escalável,
que funciona, que tem validação científica, que tem aprovação regulatória e que funciona, que atende hoje pacientes, que tem case de sucesso de diagnósticos que a gente conseguiu ajudar, apoiar através dessa ferramenta. Tá, o Linda dá o diagnóstico de câncer de mama? Não, quem dá o diagnóstico de câncer é a biópsia. Mas o Linda é uma ferramenta que apoia a atenção primária de saúde a fazer decisões mais rápidas, mais assertivas e priorizar com mais inteligência. E isso muda o jogo. Isso muda o jogo. Boa, então tem um mantra bastante repetido na comunidade de inovadores aí, né, que é o apaixone-se pelo problema, né? Então depois tu encontra a solução, depois tu vai atrás da solução. E eu acho que esse problema aqui do que eu conheço, e tu tem bem mais propriedade sobre isso, é um problema gigante, talvez uma das maiores causas de morte entre mulheres, né? Se não a maior, não O saberia câncer dizer. de mama é a doença, né, que mais acomete e mata mulheres no mundo, né? Ela é uma doença que ela tem também um impacto social muito grande, porque e aí vem, né, por que o nome Linda, né? Muitas pessoas, Linda é o nome de alguém? Não, na verdade é o seguinte: quando o câncer de mama é descoberto tardiamente, a luta que a mulher sofre é muito grande. Ela perde peso, ela perde cabelo, ela perde a mama e ela se sente feia. Ela se sente horrível, ela tem um problema de autoestima. Mas quando você faz a detecção do câncer em estágios extremamente iniciais, como é possível fazer, essa mulher vai ter uma luta muito menos difícil, ela vai vencer, e muitas vezes elas não perdem nem a mama, elas não precisam entrar nem numa rádio, nem numa quimio, dependendo do estágio em que esse câncer é descoberto. Então, o Linda vem para que as mulheres permaneçam se sentindo lindas, né? Então, então não é só uma doença que ela tem, que ela comete muito, mas é uma doença que ela machuca bastante, né? Machuca tanto a mulher quanto quem está em volta dela. Então, ela tem um apelo também muito forte. Poxa, e que bom que vocês encamparam essa luta, né? Sim, somos torcedores de cada vez ver vocês crescendo mais, mas assim, acho que ter startups solucionando problemas reais e problemas que causam todos, que são realmente, efetivamente problemas aí que acometem a nossa população do mundo inteiro, mas aqui no Brasil, por toda a nossa realidade aí mais difícil, né? Acaba sendo um problema poxa, que se não todos, quase todas as famílias, né, de alguma maneira conhecem ou têm relação com esse problema. E identificando esse problema, tendo essa ideia e querendo resolver, como que vocês fizeram isso, né? Como tu trouxe nessa jornada da ideia para o produto, tu já mostrou aí que virou um device, né? Vocês optaram por ter esse device, talvez essa foi a solução que vocês encontraram dentro desses estudos de vocês ali, né? Mas é o device é o que, porque hoje precisa ser um device, no futuro poderia ser a câmera do celular, conta um pouco para nós sobre isso. Boa. O device, na verdade, ele é um acessório, né? O Linda é um software. Tá, então o Linda é como a gente classifica, né, pelo regulador, é um software medical device, é um software como dispositivo médico, né? E o hardware que você viu aqui, né, ele é acessório, então ele é constituído de um aparelho Android e um sensor infravermelho desse lado aqui, né, assim que ele é composto. Então, isso aqui é um aparelho Android, tá? Então aqui não tem ciência de foguete aqui não tem rocket science, tá? Então, por que a gente optou por uma plataforma simples assim? Primeiro que eu precisava ser escalável, eu não queria ser uma empresa de hardware, tá? Ser uma empresa de hardware ia aumentar ainda mais uma complexidade de uma empresa que já é complexa. Então a gente falou, cara, não, esquece, nós não vamos para a linha do hardware, nós vamos para a linha do software. E o acessório que está aqui, como você disse, pode ser qualquer outro. Só que por que eu empacoto ele, deixo assim bonitinho e entrego para o meu cliente? Aí vem as experiências de vidas passadas, né? Trabalhando em grandes empresas fabricantes de hardware e software. Quando você fornece um software para um cliente que depende dele ter um hardware, geralmente a experiência de uso dele, se você não entregar o hardware para ele, vai ser ruim. Tá? E aí a gente falou, bom, primeiro, né, se eu deixar o cliente ter o próprio hardware, eu vou ter que depositar no cliente a confiança de que quando ele tiver um problema de hardware, ele vai resolver. Porque se ele não resolver, o sistema vai parar, e aí a paciente vai continuar sem acesso ao exame de mama, e isso para nós é inaceitável. A gente falou, segundo, eu vou dar para ele um componente de custo. Ao invés de eu chegar para ele com uma solução, eu estou chegando para ele com uma solução e criando para ele um problema.
Porque ele vai ter que agora se descobrir como é que ele vai comprar esse negócio, como é que ele vai fazer para gerenciar esse parque, esses ativos e tudo isso dele. Então, eu começo a criar problemas para o cliente, aí vai, poxa, Ale, a solução de vocês é muito boa, mas poxa, cara, eu vou ter que e começa a listar um monte de coisa ali na mão dele, que ele fala, cara, eu não quero ter esse tipo de dor de cabeça. E eu vivi isso muitos anos na IBM, vivi isso muitos anos na Oracle, né? Vi clientes falam, cara, me dá a solução completa, cara, não me vem arrumar problema para a cabeça, não, né? E aí a gente acabava, aí vieram os appliances, né? Aí os produtos de segurança viraram appliances, os bancos de dados viraram appliances, então virou um monte de appliances. Porque o que que era o appliance, na verdade? Era aquele hardware empacotado junto com o software, que já tinha o licenciamento ali, que você enfiava no data center do cliente, plugava o cabo e o cara saía usando. Ele não queria saber se ele tinha que comprar hardware, se tinha que comprar software, como é que a gente entregava tudo pronto para ele. E aí, isso na produtização do Linda, eu falei, cara, ele precisa ser entregue como um serviço. Então, o cliente não compra o Linda, ele assina o Linda. Então, o Linda é um modelo de subscrição. E na subscrição eu entrego o device como se fosse um cable box, né, de TV a cabo, que você recebe lá e pluga e sai usando. E aí o que acontece? Se der qualquer problema, se tiver, a responsabilidade é minha. Então, se um cliente falar, olha, eu estou com um problema no hardware, eu vou lá e troco o hardware dele por outro, pego o hardware dele, levo para casa e dou manutenção, mas eu deixo ele com um novo lá, para que não haja interrupção de serviço. Porque uma das coisas que a gente mais ouvia os pacientes reclamando, e olha só como o scouting, o discovery é super importante, era que muitas vezes elas iam até uma unidade de saúde, ou o médico não estava lá, ou a máquina não estava funcionando, e elas perdiam o tempo delas, gastavam um dinheirinho que elas muitas vezes nem tinham para ir lá tentar fazer um exame, e isso desestimulava. Às vezes elas tinham aquele dinheirinho dos próximos 6 meses para conseguir ir lá, gastaram e não puderam ser atendidas. Então a gente falou, não, com isso a gente resolve o problema da paciente, que ela vai chegar lá e a chance dela do serviço não estar disponível é muito pequena, porque a nossa responsabilidade é manter funcionando. O cliente não precisa se preocupar em ficar comprando o aparelho. A gente entrega, inclusive, com um plano de telecom. Se o cliente não tem Wi-Fi, não tiver Wi-Fi na unidade de saúde que ele está atendendo, a gente já entrega o plano de telecom para ele, embutido no FII que ele paga mensal para nós. Então ele não precisa nem se preocupar com, agora tem que contratar uma operadora de telecom para colocar um plano. Não, a gente já negociou o plano, tem um planinho ajustado, coloca ali. Então, assim, ele não tem barreira de entrada. Então, isso facilitou muito o processo. Então, o Linda, no final do dia, é um software como medical device que roda um acessório Android com uma câmera conectada no infravermelho, mas que é entregue para o cliente como um serviço, para que o cliente possa simplesmente atender as pacientes e deixar a responsabilidade de funcionar na nossa mão. Boa. E tu comentou na resposta anterior que vocês ali fizeram todo esse processo de descoberta, né, de investigação durante 2 anos, mais ou menos, até começarem as primeiras linhas de código, e aí foram atrás de recursos externos para contratar esses desenvolvedores, né? Como é que vocês fizeram essa primeira rodada? Quais foram as motivações que essas pessoas toparam serem investidoras do Linda? Boa, você vê, eu falei agora há pouco de amizade que eu fazia com clientes, né? E o meu primeiro investidor é um ex-cliente meu, né? Era um cliente da IBM. E na verdade, assim, eles até brincam, né? Que eu apresentei. Naquela época, pra você ter uma ideia, tá? Quando eu fiz a primeira rodada de investimento, né? Que essa rodada Family and Friends, a gente não tinha produto, tá? A gente só tinha o PowerPoint, só tinha o pitch. E se eu comparar aquele pitch de hoje, de ontem, com o pitch que eu tenho hoje, né? O pitch daquela época que eu tenho hoje, aquilo não era nem um pitch, né? Aquilo era um PowerPoint mal feito, mas que tinha um diamante, como eles falam, né? Tinha um diamante raw ali, né? Um diamante bruto. E eles perceberam, eles entenderam o problema, que eu acho que aí vem um grande ponto, cara. Eu falei com 3 investidores que hoje são meus sócios, né? Então eles vieram não só com dinheiro, mas também vieram para trabalhar comigo e tal, e a gente trabalhou junto por muito tempo. E o grande ponto foi, eles tiveram a sensibilidade de entender que apesar dos gaps de negócio, que apesar dos gaps de tecnologia, que apesar dos desafios regulatórios, se o Linda se tornasse uma realidade, seria um game changer. Então, acima de qualquer critério técnico de avaliação, você tem aquela pergunta que você faz, cara, e se isso aqui der certo? E isso é uma pergunta que poucos investidores fazem no Brasil hoje. A pergunta de, e se isso aqui der certo? E aí a pergunta depois dessa é, ok, onde estão os desafios? Onde estão os gaps que a gente vai precisar ajudar esses caras? Ah, entendi, tem gap aqui, eu conheço fulano que pode ajudar aqui, e aí começa você a montar na tua cabeça o plano de solução e o plano de sucesso daquilo.
Porque se eles tivessem olhado pro Lynda com a viés de, puta, mas isso aqui, se isso aqui der errado, o mood é completamente outro, a tua análise é completamente outra, o teu critério de avaliação é completamente outro. Então eles olharam e falaram assim, cara, isso é um legado. Isso, se isso aqui der certo, e se eu puder ajudar e eu tenho capacidade de ajudar, isso aqui vai ser o meu legado. Eu vou escrever meu nome aqui. Então, quando eu apresentei aquele PowerPoint de 4, 5 slides com uma ideia de produto, falando, olha, eu preciso de dinheiro para transformar isso aqui num MVP e a gente poder ir para a regulação e aprovar, esses caras olharam e falaram assim, cara, vambora. O que que você precisa? Puta, eu preciso de alguém para me ajudar aqui na parte de parceria, eu preciso de alguém para me ajudar na parte de pensar na marca. O nome já era Linda, mas a gente ainda não tinha marca. Eu preciso de alguém que vai me ajudar aqui a fazer a administração do negócio. Então aí cada um sentou numa cadeira, né, e falou, cara, pau, vamos, bora fazer, né? Então a grande sacada foi essa, assim, eu encontrei pessoas que estavam a fim de fazer acontecer, que elas olharam o PowerPoint que eu tinha e a ideia que eu tinha como uma oportunidade de fazer algo grande, como deixar uma marca, como deixar um legado. E apesar de todos os desafios que se colocaram na frente deles, eles olharam e falaram assim, cara, isso aqui a gente é capaz de ajudar. E se a gente não conseguir ajudar, a gente vai encontrar quem faz, a gente vai encontrar quem ajuda. E as coisas foram se desenvolvendo. Então, a primeira rodada, que é aquela rodada do Family and Friends, a gente costuma dizer que é sempre a rodada mais fácil, né? Você tá ligado, você vai com a mãe, vai com o pai, vai com o tio que é rico, a tia rica, vai falar com a amiga que tem um dinheirinho, junta 10 daqui, 20 dali. Então, não é tão desafiador, mas desde aquele momento, uma coisa que a gente sempre deixou muito clara era onde a gente queria chegar. A gente sempre teve, desde o primeiro momento, desde o momento da idealização, desde o momento da produtização, uma visão de qual seria a visão futura dessa empresa. E aí, quando você tem essa visão futura e você senta com alguém e essa pessoa olha e fala assim, cara, a tua visão futura faz sentido, a tua ideia é relevante, o problema que você está tentando resolver é de verdade, você não está criando um problema para tentar vender uma ideia, você tem um problema que é real, que é global. Cara, óbvio, você está sozinho, você tem um monte de desafio, você não tem nem produto ainda, tal, mas, cara, com o dinheiro certo e com o apoio certo, você pode chegar lá, cara, eu vou entrar nessa. E aí que as coisas se desenvolvem, tá? Então, essa primeira rodada, que foi uma rodada de R$ 1.400.000, tá? Que a gente levantou, ela foi a rodada que nos permitiu, inclusive, atravessar a pandemia. Porque a gente fez a rodada em outubro de 19. A pandemia veio em março de 20. Então a gente mal teve tempo entendeu? A gente colocou o produto, começou a desenvolver em setembro, outubro entrou o dinheiro que eu já precisava pagar os devs que já tava, já ia virar o mês, eu precisava desesperadamente de um dinheiro para pagar os caras. De setembro, outubro, novembro a gente soltou o produto. Ainda, claro, naquela época um produto MVP, né? Ó, tá aqui, fizemos um treinamento básico de IA, agora, pô, legal, entendemos, tá para fazer login e tal, legal, pô, tá show de bola. Agora vamos trabalhar, vamos, então agora vamos coletar dados, fazer clinical trial, toda aquela parte da jornada regulatória. Veio a pandemia. E aí, cara, aí foi ladeira abaixo, né? Porque a gente teve que parar de coletar dados, teve que parar de treinar IA, os centros de saúde estavam fechados, os programas de rastreamento estavam interrompidos. Então, mas se não fosse essa rodada que a gente fez, foi uma rodada gordinha, né? R$ 1,5 milhão de reais para um PowerPoint, né? Eu falo que foi a melhor venda da minha vida, né? Eu vendi o PowerPoint por R$ 1.400.000. A gente não teria conseguido passar por tudo isso, porque ninguém ia colocar dinheiro numa startup de saúde no meio da pandemia. O cara fala, puta, legal, sua ideia é ótima, daqui 2 anos você me procura, não sei quando é que isso aqui vai acabar, né? Então, a nossa jornada começa aí, começa comigo sentando com um ex-cliente da IBM, que era meu vizinho, que me chamou para tomar um café, e contando, olha, cara, tô com essa ideia aqui, e ele olhando e falando, opa, pera aí, não fala com mais ninguém, você tem ouro aqui, vou chamar uns amigos aqui, a gente vai, e aí, daí para frente, a gente conseguiu se estabelecer enquanto empresa, mas o buraco a gente não estava vendo ainda. Não, era difícil de prever esse aí, né? O... e tu falando um pouco sobre os timings ali, sobre o mercado, até me lembrou de uma entrevista que eu vi do Fabrício da iFood essa semana aí, que ele comentando que demorou 15 anos a mais do que ele previa para conseguir resolver o problema que ele viu lá atrás. Mas também foi um mercado 100 vezes maior do que o que ele olhava lá atrás, né? Então, também algumas coisas, às vezes, ali de o que vai dar certo nesse investimento, às vezes dá muito mais certo ainda do que... Certo, você tem a certeza que vai dar certo e dá tudo errado, porque às vezes o mercado muda no meio da trajetória.
E aí você fala, cara, eu brinco, né? Eu falo, cara, eu tô num mercado que cresce 10% ao ano, tá? O CAGR do mercado de diagnóstico de câncer de mama é 10,3% ao ano, tá? Eu tô no mercado que tem o mesmo standard of care desde 1980, tá? E cada vez mais mulheres desenvolvem câncer de mama, até por conta do padrão de alimentação, de vida, mudança climática, tem uma série de coisas atreladas a isso. Cara, esse mercado que a gente tem é um mercado muito estável. Porque você tem duas certezas: uma, a população global continua crescendo, e dois, a população global continua envelhecendo. Então, o problema, ele é um problema estável no mercado que cresce 10% ao ano, e que precisa de ajuda, que tem um monte de gap. Então eu brinco, eu falo, cara, tem muitos mercados que podem mudar, mas alguns não mudam. E esse mercado que a gente está hoje, o mercado de câncer de mama, é um mercado que, cara, a gente não vai extinguir o câncer. Seja o câncer de mama, a gente espera um dia chegar nesse nível, enquanto sociedade, de ter a capacidade de ter uma vacina, ou de conseguir descobrir uma cura, né, que as pessoas não morram mais dessa doença e tudo mais. A gente ainda espera chegar nesse nível, mas as doenças, elas só se desenvolvem cada vez mais, elas só se tornam mais agressivas. Então, é um mercado que eu falo muito, é um mercado que quem investe em saúde tem que ter muito estômago, porque é um mercado muito difícil de entrar, mas é um mercado muito sólido, muito sólido. E aí, né, poxa, problema gigantesco desse, como tu trouxe, teve a ideia de tentar solucionar esse problema, fez toda a pesquisa, colocou a empresa de pé, trouxe esse capital inicial, desenvolveu os primeiros protótipos, MVP, conseguiu autorização da Anvisa para colocar isso, e aí chegou um momento onde, pô, agora vamos botar gasolina nesse foguete, vamos acelerar, né, vamos atrás de mais capital para fazer isso acontecer. E como é que foi essa parte da jornada, né? Eu tô questionando aqui porque já li algumas coisas em algumas notícias que saíram aí, né? Então conheço um pouco sobre essa trajetória, mas nos conta, né? Traz aqui como é que foi essa parte da jornada. Eu queria que ela tivesse sido tão smooth, assim, quando você falou, assim, tão estável quanto você falou. Teria sido ótimo. Mas eu vou trazer um pouco dessa resposta para o pano de fundo da nossa conversa, que é o mercado de investimento, né? Tem uma coisa, um comportamento que a gente percebeu, né? E eu falei para você, a gente falou com mais de 200 venture capitals no Brasil, né? Desde que saiu o artigo do Brasil Journal. E, e você percebe o seguinte: quando eu tinha uma ideia, eu não tinha um MVP. Aí eu fiz um MVP, mas aí eu não tinha validação de mercado. Aí eu validei o mercado. Mas aí eu não tenho estudo clínico. Aí eu fiz o estudo clínico. Ah, mas aí você não tem Anvisa. Aí você consegue Anvisa. Ah, mas você não tem cliente. Aí você consegue cliente. Ah, mas a tua receita é muito pequena. Aí você aumenta. Nunca é suficiente. Nunca é suficiente. É um baita de um desafio você conseguir levantar capital no mercado de risco, no mercado regulado, para fazer um produto que é complexo, que muitos investidores não entendem nem o que você está falando, e você conseguir romper essas barreiras. Então, assim, a gente até hoje, enquanto eu estou falando com você, que nós estamos hoje é 27, estamos gravando esse podcast 27 de setembro. Não sei se eu podia falar isso, depois vocês cortam, mas hoje é dia 27 de setembro, a gravação desse podcast, tá? A gente até hoje só levantou dinheiro com Family and Friends. E aí vem uma coisa curiosa que é, cara, e aí, como é que você fez? Bom, a gente quebrou a empresa e voltava, quebrava a empresa, a gente foi numa montanha-russa de emoções e de muito estômago. Porque, assim, todo mundo que colocou dinheiro na empresa depois dessa primeira rodada são investidores que também vieram de Family and Friends. E aí, puta, colocaram um pouquinho, depois colocaram mais um pouco, depois colocaram mais um pouco. Então a gente tem todas pessoas físicas, não tem nenhuma venture capital atrás do Linda hoje, com, colocando dinheiro, foram todas pessoas físicas, gente que se apaixonou pelo problema, gente que entende o que a gente está fazendo, gente que entende o papel que a gente tem social, e gente que entende que, poxa, se isso aqui der certo, obviamente, eu vou recuperar meu dinheiro, porque, de novo, nós somos empresas com fins lucrativos, né? Não somos uma ONG, então tá tudo bem querer ganhar dinheiro, né? Mas isso leva você a um esgotamento até emocional nessa jornada. Porque você vai dormir achando que você não tem mais para onde correr. Você acorda no outro dia e fala, cara, e agora? Como é que eu vou pagar a folha? Aí o teu cliente está usando o teu produto já, porque você tem cliente.
E aí você fala, cara, não, puta, o cara do suporte, cara, meu cara do suporte, eu vou ter que botar, não tem como pagar o cara. E aí, como é que eu vou dar suporte para ele? Então você começa a ter que jogar com todos esses desafios na tua mão de folha de pagamento, de imposto, de pagar fornecedores, de manter o produto funcionando, de manter o teu desenvolvimento, que é fundamental, né? Então, e isso tudo com um runway, a gente operou várias vezes com runway de 0 meses. A gente não conseguia chegar no final do mês com caixa que a gente tinha. E aí, quando o cliente pagava a fatura, a gente, opa, caiu um negocinho aqui, respira, aí negocia um prazo com o banco aqui, segura de lá, puxa daqui, tira do bolso, vende a moto, vende o carro. Vamos completar, puta, vai faltar para a folha. Galera, vamos juntar aqui, ó. Você tem 10 aqui, tem 2 aqui, puta, junta aí, vamos. A gente fez isso muitas vezes e, cara, tá tudo bem falar sobre isso. Você vai falar, nossa, passamos por isso, sim, cara, passamos, isso é uma puta aprendizado. Mas o que eu acho que é errado é a gente romantizar a tragédia do investidor. Não, o investidor tem que passar por isso, o investidor não precisa, investidor, não, desculpa, empreendedor não precisaria passar Empreendedor. por isso. O empreendedor, ficar romantizando a jornada do empreendedor, a jornada de tragédias dos empreendedores não é bonito. Falar que a cada 1.000 startups uma dá sucesso não é bonito. Não é bonito, porque isso mostra a maneira hostil com que a gente cuida das nossas ideias. Isso mostra a maneira hostil com que a gente abraça as pessoas que estão, de fato, dedicando a vida delas a tentar resolver problemas que a gente não consegue resolver. Claro, tem muita ideia ruim aí que, de fato, a gente sabe que eu falo que tem muito empreendedor de palco, né? O cara vive de ganhar pitch competition, né? Ele vive, todo o dinheiro que ele tem é de pitch competition, mas produto mesmo, execução não tem nada. Tem muita coisa assim, tá tudo bem, mas tem muita gente boa. E saber separar o joio do trigo é fundamental para que a gente possa ter um pouco mais de clareza. Então, quando você fala da minha jornada até o momento em que eu comecei a vender para o meu primeiro cliente, ela passa por isso, por todos os desafios de conseguir manter uma empresa operando com recurso, às vezes, muitas vezes próprio, que você tirou aqui para viver. Eu vendi, eu falo, até hoje sinto saudade da minha Harley Davidson, né? Eu vendi minha Harley para poder pagar a folha de pagamento. Cara, isso não é bonito, isso não é legal de falar. E por que que isso aconteceu? Porque existe um desafio muito grande ainda de aceitação do investidor em entrar num mercado regulado de saúde, para apoiar um projeto que ele não tem muita certeza do que os caras estão fazendo, que ele não tem muito domínio daquele negócio, e aí você tem muito pensamento enviesado no meio dessa jornada, né? E aí vem uma frase que eu escrevi no meu LinkedIn semana passada, que é: a inovação não é baseada em opinião, a inovação é baseada em execução. Se você tem capacidade de executar aquilo que você tem de ideia, não interessa a opinião das pessoas. Interessa a tua capacidade de tornar aquilo uma realidade. Você consegue? Você tem recurso? Você tem apoio? Tenho. Poxa, então, cara, vamos para a Lua, vamos botar um foguete na Lua. Ótimo. Mas o foguete só chegou na Lua porque as pessoas tiveram capacidade de execução. E não porque você nunca vai conseguir. Quantas vezes eu ouvi isso? Ih, cara, isso aí que você está se metendo é uma loucura, cara. Isso aí não, pô, ó, não vai por esse caminho. Ih, isso aí é mercado regular. Ih, você nunca vai ter Anvisa. Você nunca vai conseguir. Você nunca vai conseguir vender. Quem que vai pagar esse teu produto? Ouvi isso muitas vezes nessa jornada. Muitas. Investidores, eu com o cliente, mostrando o faturamento, o cara, mas você não vai passar disso aí, não. O que mais eu preciso? Né? Então, poder contar com o Family and Friends foi fundamental para nós. E que foi o que nos trouxe até aqui, enquanto a gente está conversando aqui. E agora, óbvio, vem uma nova fase, né? De vir para o mercado maduro, a gente depois eu sei que você vai perguntar sobre isso aí, e a gente vira a chave, obviamente, falando, agora chega de sofrer, né? Agora está na hora da gente fazer uma captação mais encorpada e parar de ficar correndo atrás de dinheiro, porque, cara, correr atrás de dinheiro é um trabalho full time. E se você fica fazendo fundraising todo mês, que hora que você cuida do teu negócio? É, eu acho que esses são pontos bastante relevantes aqui, e acho que diversos empreendedores te ouvindo falar agora, talvez o cara esteja sentindo essa dor na pele nesse momento, né? E até te questionei antes da gente começar o podcast, quando a gente conversou para fazer o convite do podcast, se conhecia a CapTable, né? E não conhecia naquele momento, né? Então, acho que o nosso propósito como CapTable é muito isso, né? Então, a gente tentar dar uma abertura maior para esse mercado de inovação, onde os participantes que estão empreendendo e aqueles participantes que buscam investir também não precisem acessar sempre os mesmos meios, que são meios aí que funcionam
muito bem para determinado tipo de investidor e de empreendedor, mas não abarca todos, né? Tem negócios fantásticos com empreendedores fantásticos aí precisando desse capital para conseguir levar o seu negócio adiante. A gente tem bastante orgulho aí de já ter participado de mais de 60 rodadas com empreendedores também, com ideias fantásticas aí, e quase 8 mil pessoas aí que alocaram seus recursos também para levar essas ideias adiante, né? E agora também um pouco sobre o lado do empreendedor que tu trouxe. Poxa, isso aí, eh, a gente acompanha muitas jornadas, nem todas chegam a virar uma captação, né, aqui na própria CapTable, mas a gente escuta histórias de pessoal com term sheet há mais de um ano já assinado e o capital nunca entra, dessa corrida por capital em diversos players, né, e que isso acaba sempre ficando um falta atração, e ao mesmo tempo tu tá fazendo tanta reunião que tu não consegue dar atração para o negócio, então fica aquele, fica aquele círculo não é virtuoso. Então é bastante complicada essa jornada, né? E assim, acho que, poxa, quando vi a tua história, quando li a tua história, eu não, tenho que falar com o Rubens, né? Eu vou falar com o Rubens de qualquer jeito. Se ele topar fazer isso num podcast, melhor ainda, porque daí a gente consegue colocar essa conversa para mais gente ter acesso e também encorajar aí muitas pessoas, né, que estão criando um negócio fantástico e outros também para investidores que acreditem nesses negócios, né, que possam levar adiante. Mas sei que tem um novo capítulo e é por isso que tu tá falando com a gente aí de Toronto, né? Então, se quiser trazer um pouco mais aí para nós. Boa. Acho que a gente. Eu usei uma frase aqui uma vez e eu vou usar ela de novo aqui, né? Acho que quando a gente encostou na América do Norte, né? Quando eu botei o pé aqui pela primeira vez pelo Linda, né? A frase que eu usei foi que na hora que eu voltei para o Brasil, né? Eu sentei lá no escritório e falei, olha, eu descobri que nós não somos pato, nós somos cisne, no lago errado. E isso é uma realidade que depois eu falei sobre isso ontem, né? Eu assisti um documentário uma vez acho que foi do National Geographic, na época da faculdade, cara. E na época, nem. Aquele documentário não falou comigo. Ah, legal, uma história interessante, mas eu não tinha entendido, né? Como é que aquilo poderia, de alguma forma, depois lá na minha vida aparecer de novo. Mas, é, e esse documentário, dentre todas as discussões, o que ele falava é que o lugar onde você nasce, geograficamente, ele vai determinar o sucesso ou o fracasso da tua prosperidade. E aí ele faz uma comparação com os povos indígenas, por que algumas civilizações se desenvolveram tantas e outras civilizações se desenvolveram tão pouco, né? No documentário eles mostram que é porque as civilizações que desenvolveram muito e muito mais rápido é porque elas passavam menos tempo correndo atrás de alimento. O alimento era farto e fácil de se produzir, de se coletar. Então eles comiam, né? Tinha árvore ali com frutas, tinha bicho passando, então a comida estava ali e era nutritiva e era o suficiente, enquanto outros povos precisavam derrubar árvores, tirar extrato da árvore, processar aquilo manualmente, fazer uma farinha e passa-se horas e horas e horas para conseguir um alimento de baixo valor nutritivo. E isso fez com que, geograficamente, onde você apareceu no mundo, né, onde os teus ancestrais saíram, né, nasceram, mudasse a tua capacidade de desenvolver. E eu falo para você, sem sombra de dúvida nenhuma, que existe um abismo entre um mercado maduro e um mercado em desenvolvimento, em relação a investimento e inovação e como tudo isso se fala. Desde a maturidade dos produtos e dos projetos, tá? Dos times, a maturidade da visão do investidor, a disponibilidade do dinheiro, os programas governamentais, a relação com as academias, as aceleradoras, as incubadoras, tudo é muito, muito, muito diferente. E quando a gente chegou para fazer o scouting, né, da América do Norte, a gente já tinha relacionamento no Canadá. Esse relacionamento do Canadá nasceu a convite do governo do Canadá, para que a gente pudesse vir para cá, conhecer, explorar, porque eles viam que o nosso produto era interessante, que poderia fazer sentido internacionalizar para cá. A gente começou a entender um outro lado
né, de se fazer negócio. Eu já fazia negócio internacionalmente via IBM, mas eu não tinha visão do mercado. Eu tinha clientes internacionais, mas eu não era eu que tocava a empresa, não era eu que entendia de tributação, de imposto. E aí a gente começou a entender que nascia naquele momento um brotinho de esperança de que a gente talvez pudesse mudar o jogo, de que a gente pudesse sair daquela corrida dos ratos que a gente estava, de ficar tentando pegar o dinheiro no almoço para pagar a janta e pagar da janta para pagar o café da manhã e ficar nesse círculo vicioso e conseguir de fato se posicionar enquanto uma empresa de alta tecnologia, falar com investidores que entendem do tamanho dessa trolha que a gente está tentando resolver e que não tenham medo. E não só medo, mas que, mais do que isso, não tenham a taxa de juros que a gente tem no Brasil, que deixa qualquer investidor meio preguiçoso. Vamos combinar. Você vai chegar para eu quero resolver um problema do câncer de mama. Ele olha para a taxa de juros, ele fala, cara, mas por que que eu vou mexer no meu dinheiro que está ali quieto e vou colocar nesses malucos aqui? E eles deixam, então diminui também um pouco o apetite do cara em colocar dinheiro numa startup de risco como a nossa. E aqui fora, ou o cara busca esse tipo de investimento, ou ele também não vai ter muita prosperidade naquilo que ele se propõe a fazer. Então, a gente encontrou a fome com a vontade de comer e um belo prato de comida entre as duas, né? E aí a gente passou a integrar um ecossistema muito forte, tá? Para você ter uma ideia, aqui em Toronto tem um hub de inovação chamado Mars. Mars igual do planeta Marte, né? Mars em inglês. O Mars é onde foi inventada a insulina. Então você imagina o quanto de dinheiro tem ali, né? Ali é o centro, ali é onde nasceu a insulina. Tem o museu da insulina lá e tal. O Mars virou um hub de inovação aqui conectado aos principais hospitais. Então, eles são todos interligados por baixo. Então, você dentro do Mars, você entra no Toronto Jam, você entra no Princess Margaret. Princess Margaret é o maior centro de câncer do Canadá, tá? E a gente foi aceito no programa dele. A gente passou a fazer parte do portfólio do Mars. Então, você imagina, eu entro para um lugar onde é um templo da ciência, conectado ao maior centro de câncer do país, onde eu tenho apoio do governo, apoio das instituições privadas e um time à minha disposição sem custo algum. Não tem custo de dinheiro nem de equity. É completamente gratuito. Só que você precisa ser aceito. E aí, uma vez que você está dentro, o laboratório do J-Labs está lá dentro, da Johnson Johnson, né? Os hospitais estão lá dentro, as grandes companhias privadas. Então, você entra para um ecossistema que é muito forte. Quando você bate aqui hoje em qualquer instituição, eu faço parte do portfólio do Mars, as portas se abrem para você. Então, a gente começou a se conectar, e se conecta ao Princess Margaret, que é o maior centro de câncer de mama do Canadá. E aí você estabelece uma relação lá, e você se conecta à Sociedade Canadense de Câncer, através da da Universidade de Toronto, que é uma parceira nossa. Então, a gente começou a entender que o mercado olhava para nós pelo nosso potencial de sucesso, e não pela nossa chance de falha. E aí eu falei isso para você no começo, quando você olha para um projeto, para uma oportunidade de investimento, como uma oportunidade de entrar para um projeto, pela perspectiva de, cara, se eu ajudar esse cara a dar certo, isso aqui vai mudar o mundo, tudo muda junto. E esses caras olham para você e o investidor senta com você e fala assim, cara, eu entendi que você tem um problema aqui de exemplo, de coleta de dados, mas se eu conseguir conectar você num hospital que eu tenho aqui relacionamento, isso te ajuda? Puta, isso me ajuda, puta, então... E aí ele começa a entender como preencher os teus gaps e não esperar que você resolva tudo sozinho. O cara entende que quando ele olha para o teu negócio e você tem um plano de negócio que talvez não seja muito bom, ou que o teu business plan ali, os teus números não estão muito sentido, ele entende que você é um empreendedor, um cara de tech, e não um CFO, e que talvez você nem tenha um CFO porque você não tem dinheiro para pagar um CFO. Mas ele, como investidor, como family office, como venture capital, como angel network, ele tem os CFOs ali à disposição, ele pode te ajudar a melhorar aquilo. Mas ele prefere olhar para você e falar: ah, o teu plano de negócio não me convenceu, meu querido, muito obrigado, tua ideia é ótima, parabéns. A gente fala daqui 2 anos quando você talvez nem exista mais. É isso que acontece. E aqui não. Aqui o cara senta com você e entende os teus gaps. Ele entende como resolver, ele entende, ele sabe onde estão os seus buracos. Você não precisa nem contar para ele. E ele sabe o tamanho do teu desafio regulatório, mas ele sabe como sair do outro lado. Ele sabe o tamanho do teu desafio financeiro, mas ele tem bala na agulha para te ajudar. E isso vai colocando você dentro de um métier que você fala, cara, isso aqui é um mercado realmente que opera de uma forma diferente, onde o investidor tem mais disposição,
onde o investidor ele tem mais conhecimento do que você está fazendo, e ele tem uma rede muito forte que dá para ele a segurança de que ele pode meter 1 milhão, 2 milhões nesse negócio que parece loucura, mas a rede que está atrás dele vai te ajudar a sair do outro lado. Então, esse capítulo novo, né, para fechar um pouco dessa minha primeira leitura, ele nos trouxe a oportunidade de aprender a fazer negócio com pessoas que pensam diferentes, que operam numa cultura diferente, mas mais do que isso, de nos reconhecermos enquanto empresa de tecnologia com o potencial que sempre acreditamos que tínhamos, mas que no Brasil não estava sendo, não estava encantando, né? Eu comentei que eu pudesse atrasar para a nossa gravação, né? Para só fazer uma janela aqui, né? Eu falei, olha, talvez eu atrase, porque eu estava saindo do Elevate, né? O Elevate é um evento que está acontecendo aqui, que chama Elevate Festival, né? Está acontecendo aqui em Toronto, e eu estava saindo de lá, saindo para vir para cá, para vir para o escritório, e aí eu escutei meu nome, Rubens, aí eu olhei e tinha uma mentora nossa sentada na cadeira, olha que curioso, uma mentora nossa, inclusive teve câncer de mama, e ela me chamou, pô, me deu um abraço, como é que você tá, não sei o quê, pô, quanto tempo, como é que estão as coisas, tá? E foi me apresentar para um cara, né? E na hora que ele olhou pro meu crachá, né, ele não sabia quem eu era, ele olhou pro meu crachá e falou assim, Rubens, Linda Lifetech, essa cidade só fala de você. E me deu a mão, falou, prazer, cara, você tem 10 minutos? Eu falei, cara, eu tenho 5. Aí ela falou, não, senta aqui, porque é assim que as coisas acontecem. Eu sentei e falou, cara, a gente precisa conversar. Quando é que você pode me receber no teu escritório? Eu falei, olha, segunda-feira, eu tenho um horário das 10h15 às 11. Ele, você pode receber o meu time, eu e meu time lá? Eu falei, claro, pô, então, marcamos, um dos maiores investidores que tem aqui em Toronto. Falou, essa cidade só fala de você. E isso, cara, dá orgulho de você falar, cara, eu não estava errado. Eu estava no lugar errado, mas eu não estava errado. E aí vir para cá nos permitiu trilhar esse novo caminho que não se culminou ainda com nenhum investimento. Porque eu falo que 1 minuto tem 60 segundos, não adianta. A gente tem que respeitar o processo de cada venture capital, respeitar o processo de cada angel investor. Tá tudo bem, a gente está trilhando esses caminhos ainda para culminar numa rodada de investimento que a gente pretende fechar aqui, né? Mas, cara, o trajeto já é outro. A estrada é pavimentada, tem iluminação, tem um telefone a cada 1 quilômetro, tem conexão de internet. É outra trilha que a gente tá participando aqui. Não, certamente como ecossistema estamos muito, muito atrás, né? Acho que temos condições de chegar, vai levar um pouquinho ainda, né? Eu tive a oportunidade também de morar na Ásia por um tempo, numa cidade chamada Chiang Mai, na Tailândia. E lá, assim, num coworking, facilmente tinham pessoas de 30 nacionalidades dentro daquele coworking e tu estava desenvolvendo um produto, precisava de alguém que fizesse o marketing para um país específico, alguém entendia do marketing para aquele país, da tributação daquele país, de como que as coisas funcionavam, tu conseguia pessoas com diferentes fusos horários para te poder ter suporte nas 24 horas, então, assim, era ecossistema mesmo, né? E era talvez ali 2018, onde a comunidade cripto estava nascendo um pouco mais. Então, o financiamento a essas ideias e a essas empresas também, sim, brotava num café, né? Tava tomando um café, alguém ouvia a conversa e se juntava, né? Então, assim, talvez a gente chegue nesse nível, ou talvez, não vou dizer como o Brasil, mas alguns locais especificamente floresçam mais, mas com certeza a gente ainda tem uma trajetória bastante grande, né, para chegar nesses níveis. E até sobre esse espírito investidor, mas talvez um espírito empreendedor dentro do investidor, como tu trouxe ali, né? A gente por vezes vê alguns investidores, né, ou alguns que estão avaliando uma oportunidade de investimento, e alguns chegam com a visão de, poxa, essa empresa, o cara não está nem no sistema tributário melhor que ele podia estar, eu não vou fazer investimento. E daí vem o outro e diz assim, poxa, o cara já chegou até aqui sem nem estar no sistema tributário melhor, deixa eu ajudar ele que ele vai crescer mais ainda. Então, são mentalidades diferentes, né? É Então, muito diferente, é muito diferente. E desculpa eu te interromper, mas eu acho que isso, cara, é o game changer que talvez a gente precise para fortalecer. Porque, assim, o pessoal brinca, né, que a pergunta mais difícil que você pode fazer para uma startup é onde é que o empreendedor se vê, como é que o empreendedor se vê daqui a 5 anos. Já ouviu essa frase?
Uhum. Porque mais da metade das startups não vão durar 5 anos, né? Então, é até cruel, né, ter isso como uma brincadeira, mas é a realidade. Então, eu acho que a gente tem que parar acho que se o empreendedor, cara, acho que dos dois lados, tá? Acho que falando um pouco aí até de uma maneira, eu sou meio transparente, você já deve ter percebido. Mas acho que primeiro que o empreendedor, no papel dele, tá? Tem que começar a perguntar se de fato ele está fazendo alguma coisa que é relevante ou se ele está simplesmente querendo arrumar um jeito de subir no palco e aparecer. Acho que isso é fundamental. O cara sentar no final do dia dentro de casa e falar, o que que eu realmente estou fazendo? Qual que é realmente o meu propósito? Que problema eu realmente estou resolvendo? Aonde eu realmente quero chegar? Porque é muito bonito você falar, eu sou empreendedor, bota lá no LinkedIn, CEO da empresa XPTO, e aí vai no palco ali, faz uma apresentação e não sei o que. Isso é legal, mas, cara, não é sobre isso. Empreender não é sobre isso, né? Então, se de um lado o empreendedor tem a missão dele de revisitar o que ele está construindo, de questionar aquilo que ele está fazendo e de entender para onde de fato ele quer ir, para que a gente também pare de ter tanta perda de tempo e tanta startup vazia no mercado, que tem muita. Eu acho que do outro lado o investidor tem um papel fundamental também de entender qual que é o papel dele ali. Cara, o que que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui para multiplicar o meu dinheiro, e tá tudo bem se for para isso, tá? E aí eu só vou investir em projeto que já tem 10 milhões de receita, e tá tudo bem também, cada um tem o seu balaio. Ou eu tenho um discurso de que eu ajudo startups em estágios iniciais, não sei o quê, mas quando o cara chega em estágio inicial, você rejeita o cara porque o cara não está pronto. Espera aí, a gente tá, então tem duas responsabilidades nesse ecossistema, e aí eu falo especificamente da minha visão de mercado brasileiro, que é o empreendedor de fato entender que ele tem um papel que é fundamental e que pode ser significativo para a transformação da sociedade como um todo, e o investidor do outro lado, que é o cara que viabiliza isso através do uso do capital dele, tem que ter a visão de entender se ele de fato o discurso dele tem a ver com a execução do que ele está fazendo. Mas mais do que isso, eu acho que mais do que o cara alinhar o discurso dele com a execução dele, é ele entender que muitas vezes ele não tem capacidade de analisar o que ele está analisando. É de entender que se o cara senta para. Hoje eu desafio você a achar investidores no Brasil, dos grandes. Pode pegar os caras, põe na sala comigo, vamos discutir AI generativa. Esses caras não têm a menor ideia de como isso funciona. Mas aí eles se sentam na cadeira para avaliar caras que querem usar essa tecnologia para resolver problemas. E aí, não, mas o teu business plan, não sei o quê. Mas, cara, presta atenção no que o cara está fazendo. Presta atenção na tecnologia, entende o desafio que ele tem, o que, que isso pode gerar de diferença lá na frente. Sai da tua necessidade de criticar, sai da tua necessidade de colocar na mesa só aquilo que você entende, se coloca na posição de que o empreendedor não é um coitado com o pires na mão pedindo dinheiro emprestado para pagar os boletos dele. O empreendedor é um cara com uma visão de que talvez pode transformar a vida de milhões de pessoas pedindo o teu apoio como o cara do dinheiro para tornar aquilo uma realidade. E aí, quando essas pessoas entendem esses papéis, eu acho que tudo começa a funcionar de uma maneira diferente. E é isso que precisa acontecer, na minha opinião. Esse alinhamento desses dois astros, porque o empreendedor não é coitado e o investidor não é rei. Quando esses dois caras entenderem que eles são coatores de um filme, cara, isso tudo vai mudar o jogo, cara. E é aí que as coisas vão começar a prosperar diferente. E é o que você vê aqui fora. Quando o cara olha para mim, me vê na rua, um baita do inveja, e fala, cara, essa cidade só fala de você, você pode me receber? Olha a posição que esse cara está se colocando de igualdade comigo. Ele não está dizendo, ó, vai no meu escritório lá, esperando que eu esteja à disposição dele para isso. Não, você pode me receber. Você tem um horário, podemos ir até o teu escritório. E aí você vê que tem um alinhamento entre o interesse do empreendedor e a validação de um investidor que entende o papel dele de viabilizar projetos e transformar as coisas. Eu acho que é bem nessa linha que eu enxergo. E talvez por essa consciência dele, por esse método dele, que ele seja o maior investidor também, né? Aí, assim, na hora que os bons empreendedores vão buscar recursos, eles também vão procurar aqueles, né, que mais fornecem apoio e são mais reconhecidos por isso. E aí, assim, pô, vocês estão em Toronto, né? Essa é a realidade de vocês. Já me mostrou da janela aí uma baita de uma visão aí. Ah, mas hoje, né, dos clientes de vocês, e aí que eu
tô dizendo pelo que eu vi no site lá, né? Vocês mantêm os clientes no Brasil, ou pelo menos têm clientes no Brasil. A ideia de vocês é fazer essa expansão agora aí em Toronto e para outros lugares do mundo, ou pretendem prosseguir também com a expansão aqui no Brasil? O Brasil é uma parte fundamental da nossa estratégia, tá? O Brasil, não só porque o Brasil, como eu disse, nós somos uma empresa com fins lucrativos, então a gente também pensa em dinheiro, tá tudo bem, tá, pessoal? Não é feio, não. Então, assim, primeiro ponto é, a gente entende que o Brasil é um mercado estratégico do ponto de vista econômico, tá? O Brasil tem um potencial muito grande de geração de receita. Mas a gente é uma startup de impacto social. E a gente entende o tamanho do desafio que o Brasil tem para lidar com câncer de mama. Então, o Linda é necessário no Brasil, né? Tanto quanto o Brasil é necessário para o Linda. E então a gente pretende continuar investindo no Brasil, a gente pretende crescer o nosso time no Brasil, a gente pretende aumentar a nossa receita, a nossa base nos próximos anos, e inclusive é o papel do Rodrigo, nosso sócio, que é hoje o responsável pela nossa operação no Brasil, né? No paralelo, a gente tem a missão de acessar o mercado norte-americano, mas a gente ainda vai passar pela regulação aqui, né? Então, a rodada que a gente está buscando hoje, que é uma rodada de US$ 1 milhão americanos, ela nos permitirá executar a estratégia de aprovação regulatória que a gente precisa, e aí, a partir disso, a gente começar a executar a nossa estratégia comercial, né? Então, você vê, eu estou levantando um capital de US$ 1 milhão aqui para um produto que não está regulado. E no Brasil eu não consegui juntar esse dinheiro nem com produto com cliente no mercado. E aí volta a questão da maturidade. Então, o Brasil é importante, a gente vai continuar crescendo e investindo com certeza, mas o Brasil é 4% do mercado global de câncer de mama, a América do Norte é 25%. Então, obviamente, a nossa estratégia principal de execução ela está hoje em executar a nossa entrada aqui através da aprovação regulatória. É uma jornada longa, a gente pretende chegar nisso no final do ano que vem, né? Então, a gente pretende ter essa aprovação regulatória até o final do ano que vem aqui na América do Norte, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E aí, depois disso, sim, entrada no mercado. E é uma visão, obviamente, de futuro, de entrar no mercado europeu, mas isso com certeza lá para 2026, 2025, 2026. Ótima conversa aqui, acho que entender essas dores do empreendedor, essa jornada e tudo como vocês estão fazendo e essa tua visão, acho que, assim, ah, a gente quer chegar em empreendedores como o Rubens ou como os sócios do Rubens aí, cada vez mais, né? Então, assim, é muito legal trocar essa ideia, porque também adiciona muito valor aqui dentro do que eu penso como empresa, né? E do que a gente quer entregar aqui. Então, muito obrigado, Rubens. Muito obrigado, Linda. Vou deixar um espaço para ti aí para uma mensagem final aqui para a audiência. Boa, legal. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Foi uma honra aqui bater esse papo. Pena que não foi pessoalmente aí no sul, né? Para depois a gente comer um bom churrasco e depois dar uma mateada, mas vou para aí logo encontrar com vocês. Eu acho que esse é um espaço fundamental. Eu acho que o papel da CapTable também é fundamental e poderia, inclusive, ter mudado a nossa história. Poderia ter nos ajudado a passar por muito menos dificuldades. Então, quando eu conheci, né, vocês, eu falei, olha, eu não conheço, fui entender como é que vocês trabalhavam. Eu acho que vocês podem ser um game changer para muitos empreendedores no Brasil, que precisam desse apoio, que têm boas ideias, tem muita gente incrível no Brasil, e eu ouço muito isso aqui no Canadá, pô, tem muito empreendedor brasileiro incrível aqui, pô, então a gente tem muito potencial, e a gente tem que garantir que a gente consiga, obviamente, potencializar isso, né? Eu escrevi no meu LinkedIn que, né, o mesmo país que matou, entre aspas, o Gurgel, né, na década de 80, 90, é hoje o país que idolatra o Elon Musk, né? Para quem não sabe, os meninos mais jovens aí que não sabem quem é o Gurgel é um brasileiro, um engenheiro brasileiro que inventou o carro 100% elétrico, né? Isso há quase 40 anos atrás o Brasil tinha um carro 100% elétrico, mas o carro era feio, né? Não era um carro com design italiano. E era um carro que, como assim, não queima petróleo? Não, não, pelo amor de Deus, a indústria do petróleo não pode para aqui, isso aqui não serve para nada. E a gente acabou acabando com essa tecnologia. O Brasil poderia estar na vanguarda hoje, né, de frota autônoma, de impacto ambiental. Então, acho que empresas como a CapTable podem impedir novas histórias como a do Gurgel. Né? Vocês têm, como eu disse, o papel fundamental de olhar para o empreendedor como um agente de transformação, né? E junto com vocês da CapTable, como outros agentes de transformação, fomentarem, né, a transformação através da tecnologia, e apoiarem esses caras na jornada deles. Então, foi um prazer falar com vocês, muito legal. Enfim, estou à disposição para falar com vocês sempre que vocês quiserem. E quem quiser
conversar comigo, né? Eu no LinkedIn, Rubens Mendrone, vocês podem me encontrar lá, e a Linda é Linda Life Tech. Vocês podem encontrar a gente. E para os investidores que quiserem conversar com a gente também sobre a rodada que está aberta aqui no Canadá, me procurem. A gente pretende fechar essa rodada até o meio de outubro. Eu não sei quando vocês vão ver esse podcast, mas se a gente tiver esse contato, vocês podem me procurar e a gente pode falar sobre a rodada também, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. Nós que agradecemos aqui, também agradecemos a todo mundo que nos acompanhou até esse momento. Tenho certeza que o pessoal curtiu muito, né, te ouvir aí, conhecer mais sobre essa história, sobre essa jornada, que está apenas no começo, né? Talvez daqui a um tempo a gente já te receba num momento diferente, trazendo outros resultados, outros desenvolvimentos. Será uma honra para nós. Muito obrigado, Rubens. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou e até uma próxima.